Olá! Então, cá estamos nós hoje para vos falar um bocadinho deste grupo de plantas que eu adoro e que o César me mandou, que são estas que estão aqui, ok? Já vos vou falar um bocadinho delas. Primeiro, eu gostava de vos falar um bocadinho do César e da loja do César. Sem me alongar muito, porque não quero que este vídeo fique gigante, mas só para contextualizar este vídeo, que é suposto ser um unboxing, mas eu não quis fazer um unboxing como estar aqui só a abrir a caixa e mostrar-vos as plantas, então para contextualizar, eu lembro-me de acompanhar o trabalho do César ainda da época do Facebook. Numa altura em que, segundo eu sei, não é? Me parece, e o César me diga se eu estiver errada, ele praticamente só vendia plantas suculentas através do Facebook. Portanto, ele tinha uma página no Facebook, ele fazia parte e ainda faz de alguns grupos de plantas no Facebook e havia muita gente que lhe comprava suculentas, ok? Inclusivamente eu tenho algumas conhecidas que costumavam comprar-lhe suculentas. Eu acho até que o César, nessa altura, começou até a criar algum nome no Facebook. Felizmente, a loja dele tem crescido e ele agora tem imensas variedades de plantas, inclusivamente plantas de interior. E eu queria dizer-vos, porque há muita gente que às vezes me pede sugestões de lojas e de sítios onde podem encomendar, e agora nesta questão da quarentena onde é que podem encomendar online. E eu realmente recomendo sempre o César, e recomendo sempre o César porque eu acho que, apesar do negócio dele ser pequenino, aliás, não é bem apesar de, é mesmo uma dessas razões, o facto do negócio dele ser ainda pequenino é uma das razões pela qual eu recomendo, porque eu acho que nós temos que apoiar os negócios pequenos do nosso país e quando funcionam bem e quando as pessoas são dedicadas ainda mais. E eu acho que o César, apesar de trabalhar sozinho, dedica-se imenso ao que faz. Eu acho que ele muitas vezes até põe o cliente em primeiro lugar, que eu acho que assim é que deve ser. E portanto as plantas dele chegam sempre impecáveis, os embalamentos são sempre impecáveis e qualquer problema ele é super acessível para que vocês enviem mensagem, falem com ele, para que ele possa resolver o problema ou compensar de alguma forma alguma coisa que se tenha passado, nomeadamente nos envios que nem são culpa dele, não é? Porque às vezes acontece que as plantas nos correios ou através da transportadora alguma coisa não corre bem e o César está mesmo disponível para resolver esses problemas e portanto é sem dúvida uma loja que eu recomendo mesmo muito. Quem não conhece vai lá visitar no Instagram, no Facebook, Plantas de César. E pronto, entretanto o César, como sabia que eu gostava muito deste grupo de plantas, enviou-me aqui 6 espécies lindíssimas que eu estou mortinha para que um dia dê um flor aqui em casa, e que são oias, ok? Portanto, porquê que eu adoro oias? Eu adoro oias porque havia uma oia na casa onde eu cresci e isso foi o suficiente para me fazer apaixonar por elas. As oias são conhecidas também como plantas de cera, ok? Não só pela sua flor, ou flores de cera, não só pela sua flor, porque as flores são lindíssimas, parecem umas florzinhas de cera. Eu vou deixar umas imagens aí no vídeo para vocês verem, porque nenhuma delas está a florir neste momento. E portanto elas são conhecidas como flores de cera e são plantas que, principalmente a oia carnosa, já vou falar aqui um bocadinho das espécies que estão aqui, embora vá focar-me no vídeo um bocadinho mais no género em si, está bem? Mas algumas delas dão perfeitamente até para termos nos nossos jardins no exterior, claro com alguns cuidados, mas no caso, na casa onde eu cresci, realmente a oia estava num local abrigado, claro, mas no exterior. E portanto, o César mandou-me estas 6 espécies e eu resolvi então fazer um vídeo sobre este género. Primeiro de tudo, a maior parte das oias são originárias de zonas subtropicais e tropicais, de alguns países asiáticos e principalmente da Austrália. Na Austrália há imensas espécies na natureza
e precisamente por essa razão elas são plantas que, apesar de parecerem assim ter as folhas carnudas, e em muitos sítios vocês podem encontrá-las incluídas no grupo das suculentas, elas têm cuidados muito diferentes das plantas suculentas, ok? É preciso muito cuidado com isso e não confundir. Eu conheço inclusivamente lojas online onde vocês encontram azóias dentro da categoria das suculentas. Elas realmente, algumas espécies, principalmente a Hoya carnosa, têm as folhas ligeiramente suculentas, é um facto, mas elas, como eu disse, não têm cuidados como as suculentas. A maior parte das espécies de Hoias são espécies epífitas. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que no seu habitat natural elas vivem sob outras plantas, neste caso sobre árvores e nas copas das árvores, e portanto, também por serem de zonas tropicais, elas gostam de uma umidade do ar bastante alta, está bem? E portanto, vocês não convém vocês terem-nas na vossa casa num sítio onde não tenham umidade suficiente. Isso é uma coisa que é para grande parte das plantas de interior e, portanto, eu penso que quem quer tê-las no interior e tem outras plantas, provavelmente tem essas condições. Depois, relativamente à rega, as Hoias são plantas que aguentam perfeitamente algum tempo sem água, ou seja, elas não precisam ser regadas, não precisam ter o solo sempre úmido, está bem? Não é realmente necessário. Podem até ficar uns dias com o substrato completamente seco, elas aguentam perfeitamente, e é até melhor que elas tenham o substrato uns dias seco do que propriamente encharcá-las demais, está bem? Elas podem muito facilmente apodrecer se vocês as mantiverem demasiado úmidas. Como qualquer planta epífita, ela gosta de ter as raízes bem arejadas e, portanto, muito cuidado com as regas em excesso na maior parte das Hoias. Claro que há algumas Hoias, como é o caso desta aqui da Hoya linearis, que são um bocadinho mais frágeis e um bocadinho mais exigentes em água, mas também não é nada de especial, está bem? Mais coisas, relativamente ao substrato, vocês no caso das Hoias, como eu já disse, a maior parte das espécies são epífitas, portanto vocês podem utilizar nas Hoias um substrato de epífitas. A mistura que eu aconselho é 1/3 de turfa, 1/3 de substrato de epífitas, que neste caso nós costumamos encontrar no mercado como substrato de orquídeas, não é? Porque as orquídeas também, a maior parte delas são plantas epífitas. E 1/3 de perlite, é assim a mistura que eu aconselho para as Hoias, ou seja, elas precisam de um substrato que seja bem drenado, que não encharque com as regas, ok? É muito importante, é mesmo muito importante isso, ok? Relativamente à luminosidade, elas gostam de bastante luz, é muito importante elas terem luminosidade suficiente inclusivamente para florir, e então é importante que vocês tenham num local em que ela apanhe mesmo muita luz, sem sol direto, porque, como eu falei há bocado, elas vivendo nas copas das árvores, é mais ou menos essa luminosidade que vocês têm que simular nas vossas casas, portanto, é bastante luminoso, não é? Porque as copas supostamente são copas altas e têm bastante luminosidade, mas não apanham luz direta porque têm a folhagem da árvore que faz ali alguma difusão e alguma filtragem do sol direto, e portanto é mais ou menos isso que vocês devem simular nas vossas casas. Portanto, bastante luminosidade, mas sem sol direto. Isto é uma coisa que até parece para quase todas as plantas de interior, mas é verdade, está bem? Uma coisa que eu não disse há bocado, existem cerca de 300 espécies de Hoias, sendo que dentro de cada espécie depois há imensas cultivares, que são assim plantas dentro da mesma espécie, mas que depois têm algumas variações. E pronto, o que é que eu posso dizer mais relativamente às Hoias? Ora, já falei. Fertilização.
Relativamente à fertilização, tendo em conta que eu acho lindíssimas as oias assim mesmo sem flor, mas tendo em conta que o grande interesse das oias é a floração, é bom que vocês na altura em que elas florescem, não vos vou dar agora uma altura porque depende também da espécie, algumas florescem mais na primavera, verão, outras no outono, mas é importante que vocês... Ela está a querer interromper o meu vídeo. Ela quer falar também. E então é importante que vocês vejam a espécie que têm, quando é que ela floresce, para poderem dar-lhe um fertilizante para floração, que, regra geral, são fertilizantes que têm um bocadinho mais de fósforo, portanto são mais ricos em fósforo. O fósforo é um macronutriente muito importante para a floração das nossas plantas, ok? Relativamente à propagação, eu não vos vou falar muito agora, eu depois hei de fazer um vídeo específico de propagação de oias, ok? Também depende das espécies que nós estamos a falar. E acho que é isso. Relativamente às espécies que eu tenho aqui, relativamente a esta que eu tinha aqui à mão, honestamente não me lembro o nome, ok? Eu posso depois pôr na descrição do vídeo só para não dizer que não vos disse. Esta que está aqui lindíssima, que tem estas cores maravilhosas, é uma oia carnosa Princess, ok? As folhas quando nascem são assim cor de rosa, lindas. Estas folhas mais novas ficam assim cor de rosinha, são maravilhosas e é lindíssima. Uma coisa também importante que eu me lembrei agora por ver aqui este caldezinho é que as oias são trepadeiras, portanto elas facilmente, se vocês estiverem onde ela se agarre, ela muito facilmente vai trepar pelos vossos móveis, ou se estiverem no meio de outras plantas, ela pode trepar por cima das outras plantas. Isto é uma coisa que pode ser muito interessante, ou vocês podem tê-las penduradas e pendentes, elas ficam lindíssimas pendentes também, como podem ver aqui. E a oia linearis é uma oia que eu adoro, ela é lindíssima, fica assim pendente. É linda para pôr pendurada em algum sítio e ela precisa só um bocadinho mais de cuidado que as outras porque é uma planta que vive a maiores altitudes e portanto ela precisa durante a noite de passar por um bocadinho mais de frio, ou seja, ela precisa de umas noites um bocadinho mais frescas e também é um bocadinho mais exigente nas regas porque as folhas não são tão suculentas como outras espécies de oias. Depois temos aqui esta que eu acho linda, eu só tenho esta pequenina que o César me mandou e nunca vi ao vivo muito grande, só vi em fotografias na internet e acho linda. Ela também fica assim muito bonita, assim pendente, é mesmo muito bonita, portanto eu espero que ela cresça bem e que se dê bem cá em casa porque eu estou mortinha por vê-la. As folhas parecem uns corações assim esticados, é mesmo muito gira, portanto é uma oia retusa. Depois temos aqui esta oia que eu não conhecia, eu fui pesquisar quando o César me disse que me ia enviar, eu não conhecia esta espécie. Eu se visse esta espécie assim eu diria que era uma oia Publicalix, que são muito semelhantes, mas não, ela talvez seja uma subespécie dessa, mas ela é uma oia memória, tem um nome giríssimo e tem assim estas manchinhas nas folhas, é muito bonita e tem uma flor lindíssima, ok? Há muitas espécies de oias bastante parecidas, que é inclusivamente difícil de distinguir umas das outras e que, principalmente estas espécies de oia carnosa, porque elas muitas vezes só se conseguem distinguir pela flor, as flores é que depois são distintas de espécie para espécie. Yoga, não estejas a comer as minhas oias, está bem? E portanto, temos aqui também esta que é também uma oia carnosa, mas é uma oia carnosa compacta e que eu adoro também, acho linda, é assim, as folhas são assim todas tortas, todas enroladas, é mesmo bonita, acho mesmo linda esta, portanto eu espero que elas sejam felizes aqui em casa e que vocês comecem a comprar muitas oias depois deste vídeo, porque são realmente espécies mesmo giras, são super fáceis de cuidar, está bem? E portanto a Yoga está a adorar, como vocês estão a ver, ela está-me aqui a atrapalhar imenso e portanto espero que vocês também se apaixonem por oias tanto quanto eu e que comecem a comprar.
É uma planta que eu não ouço falar muito na internet, nem agora no Instagram. Esta moda agora das plantas está toda muito focada em algumas espécies, mas realmente as zoias têm um potencial imenso e são lindíssimas, portanto é também uma ótima opção para vocês terem na vossa casa, está bem? E acho que é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!